Fala, família palmeirense! Chega mais porque o papo de hoje é sobre o nosso Verdão, que segue firme e forte na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Depois da vitória de ontem, o Palmeiras chegou aos 65 pontos e segue isolado na liderança, deixando o Flamengo ali, logo atrás, com 64. É aquela briga boa, ponto a ponto, que promete fortes emoções até o fim do campeonato. Mas agora o foco total é o clássico contra o Santos, na quinta-feira, no Allianz Parque, um duelo cheio de história e rivalidade. O torcedor já sabe que clássico é sempre diferente, né? Mesmo que o adversário esteja lá embaixo na tabela, perto da zona de rebaixamento, não dá para subestimar. E olha que o Santos vem tentando se reerguer, vem buscando um respiro, mas a gente sabe, o Allianz lotado vira um caldeirão e o Verdão costuma crescer nesses momentos. Agora, o assunto que não podia faltar, será que o Neymar vai aparecer nesse jogo? O cara falou bastante do gramado sintético, fez comentários sobre o Allianz, mas, curiosamente, o Santos está instalando um gramado igualzinho no centro de treinamentos. Vai entender, né? Enfim, o técnico Vojvoda desconversou na coletiva depois do empate contra o Fortaleza, então fica aquele mistério no ar. Com Neymar ou sem Neymar, o Palmeiras precisa entrar com força máxima e buscar a vitória, sem depender de tropeço dos outros. O problema é que o Aníbal Moreno está fora do jogo. O volante, que vinha sendo peça importante, levou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Isso força o Abel Ferreira a pensar em alternativas no meio de campo, e não dá para vacilar num jogo como esse. O torcedor quer ver o time com o que tem de melhor, até porque, no último jogo, o técnico usou uma formação quase toda reserva e mesmo assim o time mostrou força e garantiu os 3 pontos. Agora é o momento de colocar o pé no acelerador, jogar sério e confirmar o favoritismo dentro de casa. E o Allianz Parque promete estar completamente lotado. As vendas de ingressos abriram e a expectativa é de mais de 40 mil palmeirenses empurrando o time. Clássico à noite, no meio da semana, com o Palmeiras brigando pela liderança e o Santos lutando para sair da parte de baixo da tabela, tem tudo para ser um jogo intenso. A torcida vai comparecer em peso, e o time precisa corresponder com a mesma energia dentro de campo. Mesmo com o Santos vivendo um momento complicado, é bom lembrar que clássico não tem favorito. Quantas vezes a gente já viu o Palmeiras chegar como o grande favorito e acabar se complicando? Lembram dos duelos recentes contra o Corinthians? O Palmeiras em grande fase, o adversário em crise, e mesmo assim o jogo acaba se tornando uma pedreira. Por isso, concentração é a palavra da vez. É jogo para entrar ligado, pressionar desde o início e não dar espaço para o adversário respirar. O Abel deve ajustar o time para manter a intensidade alta. A ideia é marcar a saída de bola do Santos e forçar o erro logo no campo de ataque. Quando o Palmeiras consegue pressionar lá em cima, o adversário sente, e o time ganha o controle da partida. Além disso, aproveitando as chances, dá para matar o jogo cedo e não correr riscos. Esses 3 pontos são fundamentais, não só para manter a liderança, mas também para dar moral antes da reta final do campeonato e da grande decisão da Libertadores. E falando em Libertadores, tem notícia boa pintando. O Everton, nosso paredão, está em reta final de recuperação e pode ser uma das novidades na final contra o Flamengo, no dia 29, lá em Lima, no Peru. O camisa 21 está se dedicando ao máximo para ficar à disposição. O torcedor sabe o quanto ele é importante, especialmente em jogos grandes. O Paulinho também está avançando bem na recuperação, e se tudo correr como esperado, os dois devem estar prontos para o duelo decisivo. Mas o assunto que mais mexeu com os bastidores hoje foi o interesse do Manchester United em cima do nosso camisa 9, o Vitor Roque. Segundo informações da imprensa espanhola, os ingleses estão dispostos a oferecer 50 milhões de euros pelo jogador na próxima janela de transferências. É muito dinheiro, mas o Palmeiras não parece disposto a negociar o atacante agora. A ideia é manter o jogador pelo menos até a próxima Copa do Mundo, até porque ele mesmo já manifestou o desejo de ficar e disputar o Mundial vestindo a camisa do Verdão. E convenhamos, o Palmeiras é uma vitrine enorme hoje. O Vitor Roque está vivendo um momento incrível, marcando gols atrás de gols e mostrando um entrosamento impressionante com o Flaco Lopes.
A dupla está funcionando muito bem, e isso tem sido uma das grandes armas do time nesta temporada. Claro que o assédio europeu é inevitável. Quando o jogador começa a brilhar desse jeito, não tem como os gigantes do exterior não aparecerem. Mas, por enquanto, o Verdão quer segurar o craque. A torcida, então, nem se fala, não quer nem ouvir falar em venda antes do fim da temporada. Afinal, ele pode ser decisivo tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. Outro destaque da rodada foi o Carlos Miguel, que fez uma atuação espetacular no gol. O goleiro registrou 10 defesas na partida contra o Juventude, o maior número para um goleiro do Palmeiras no Brasileirão desde 2015. Ele está ganhando cada vez mais confiança e mostrando que pode ser o titular mesmo com o retorno do Everton. Muita gente criticou o início dele, quando levou 6 gols nas primeiras partidas, mas quem viu sabe que em nenhuma delas houve falha direta dele. E agora, com grandes atuações, o Carlos Miguel está calando os críticos e se firmando de vez. Inclusive, o próprio Felipe Melo comentou que, mesmo se o Everton estiver disponível, o Abel deve considerar manter o Carlos Miguel como titular, já que o goleiro vem em alta. É aquele tipo de dor de cabeça boa que o treinador gosta de ter. Quanto mais opções em alto nível, melhor para o Palmeiras. Ainda mais com decisões se aproximando, é importante ter todo o elenco à disposição e confiante. E olha que o Palmeiras tem feito uma campanha impressionante fora de casa também. É o melhor visitante do Brasileirão em 2025, somando 29 pontos longe do Allianz. Isso mostra o quanto o time é equilibrado, não depende só do apoio da torcida para jogar bem. É um grupo maduro, acostumado a jogos grandes, e que sabe o que quer. O objetivo é claro, buscar mais um título brasileiro e chegar com moral total para a final da Libertadores. A cada rodada, o Palmeiras mostra mais força e consistência. Mesmo quando entra com time misto, o desempenho continua alto, o que mostra o trabalho coletivo bem feito. O elenco é forte, os reservas entram e dão conta do recado, e isso faz toda a diferença nessa reta final de temporada, quando o desgaste físico começa a pesar. Agora é foco total no clássico. O torcedor já está contando as horas para a bola rolar, e o time precisa entrar com a mesma seriedade que mostrou nos jogos decisivos. O Santos, por mais que viva um momento difícil, vai querer mostrar serviço, e o Neymar pode acabar virando um ingrediente extra de motivação para eles. Mas se o Palmeiras jogar o que sabe, se fizer valer o seu padrão de jogo, dificilmente alguém segura. O torcedor quer ver intensidade, garra e aquela postura de time campeão. O Verdão tem elenco, tem torcida, tem comando e tem confiança. A caminhada até aqui mostra que o Palmeiras está pronto para mais conquistas. Quinta-feira promete ser mais uma grande noite no Allianz Parque, com o estádio lotado, a torcida empurrando e o time indo com tudo em busca de mais 3 pontos que podem fazer toda a diferença nessa reta final de campeonato. E se tem uma coisa que o torcedor palmeirense aprendeu ao longo dos últimos anos é que não existe jogo fácil, ainda mais quando o Palmeiras está no topo. Todo mundo quer tirar uma casquinha do líder, todo adversário entra em campo com aquela vontade extra de complicar. E é justamente por isso que o Abel Ferreira bate tanto na tecla da concentração. O treinador sabe que não adianta ter o melhor elenco do país se o time não entrar com a mentalidade certa. Contra o Santos, o foco precisa ser total desde o primeiro minuto. O time precisa pressionar, controlar as ações e evitar dar espaço para o rival crescer. Mesmo com o Santos em situação delicada no campeonato, a equipe da Vila Belmiro tem jogadores experientes e garotos que querem aparecer. E clássico é o tipo de jogo que mexe com o emocional. O torcedor pode esperar uma equipe santista tentando surpreender, apostando em velocidade e bolas longas, especialmente se o Neymar resolver participar. Mas, sinceramente, o Palmeiras tem elenco para se impor. Jogando no Allianz, com mais de 40 mil vozes empurrando, o Verdão costuma transformar qualquer adversário em coadjuvante. O torcedor está ansioso também para ver como o Abel vai montar o meio de campo sem o Aníbal Moreno. O argentino vinha sendo peça-chave na transição e na marcação, e sua ausência pode abrir espaço para o Richard Rios ou até para o Zé Rafael recuar e organizar a saída de bola. O importante é manter o equilíbrio, porque o Santos deve tentar explorar contra-ataques.
A defesa do Palmeiras vem sólida, mas é bom não dar brechas. E é impossível falar desse Palmeiras sem destacar o momento da dupla de ataque. Vitor Roque e Flaco Lopes estão afinados, jogando com leveza e confiança. O entrosamento entre eles é visível, um entende o movimento do outro, e os dois têm sido letais. É impressionante ver como o time flui quando eles estão juntos. O Vitor Roque, além de ser o artilheiro da equipe, tem sido o motor ofensivo. E não é à toa que clubes europeus estão de olho nele. Só que, para o torcedor, o que importa agora é vê-lo com a camisa verde, decidindo jogo atrás de jogo. O Abel tem conseguido algo raro no futebol brasileiro, manter o elenco motivado mesmo com tantas mudanças. O time reserva entra e joga com a mesma intensidade, o mesmo padrão. Isso é fruto de trabalho e de um ambiente muito bem administrado. Ninguém se acomoda, todo mundo sabe que pode ganhar espaço se render bem. Essa competitividade interna é o que faz o Palmeiras seguir tão forte nas três frentes. E se o ataque brilha, o sistema defensivo também merece elogios. O Carlos Miguel, que chegou cercado de desconfiança, está mostrando por que o Abel confia tanto nele. A atuação contra o Juventude foi absurda. Foram 10 defesas, algumas delas em lances que pareciam gols certos. E não é só reflexo, o posicionamento dele está cada vez melhor. O torcedor, que no começo ficou com o pé atrás, hoje aplaude o goleiro de pé. É mais um caso de um jogador que cresce com sequência e confiança. A situação do Everton gera um dilema interessante. Ele é ídolo, multicampeão, um dos grandes goleiros da história recente do clube. Mas o momento do Carlos Miguel é excelente, e muita gente acredita que ele deve continuar como titular, pelo menos até o fim da temporada. O próprio Abel já mostrou em outras oportunidades que prioriza a meritocracia. Quem está melhor joga, independentemente do nome ou do currículo. E isso é saudável para o grupo. Enquanto isso, nos bastidores, o Palmeiras segue administrando o interesse de gigantes europeus por seus jogadores. O caso do Vitor Roque ganhou destaque internacional, mas ele não é o único observado. O Flaco Lopes também está chamando atenção, e o clube sabe que a próxima janela de transferências pode ser agitada. Ainda assim, a diretoria está tranquila. O planejamento é manter a base do elenco, porque o objetivo é seguir competitivo dentro e fora do país. O Abel também já deixou claro que quer estabilidade para continuar o trabalho e buscar mais títulos. O foco agora é o clássico, mas todo mundo no clube tem um olho no dia 29, a final da Libertadores. O time está no auge físico e técnico, e o clima no vestiário é de confiança total. A recuperação do Everton e do Paulinho reforça essa expectativa. São jogadores de peso, experientes, que podem ser decisivos numa partida grande. O torcedor já imagina o cenário, estádio lotado em Lima, camisa verde brilhando e o time indo com tudo em busca de mais uma taça continental. Mas antes da final, tem que confirmar o favoritismo no Brasileirão. O caminho é difícil, mas o Palmeiras tem mostrado maturidade para lidar com a pressão. O time sabe administrar vantagem, sabe jogar com inteligência, e tem aquele algo a mais que os campeões costumam ter, sangue frio nas horas decisivas. E a torcida tem sido fundamental. O apoio nas arquibancadas tem sido impressionante, mesmo nos jogos fora de casa. É aquela sintonia entre time e torcida que transforma o Palmeiras em um adversário temido. É bonito ver como o grupo se fortaleceu depois de alguns tropeços no início do ano. Teve eliminação, teve críticas, teve gente duvidando. Mas o elenco respondeu em campo. O Abel não perdeu o controle do vestiário, pelo contrário, conseguiu unir o grupo ainda mais. O resultado é esse Palmeiras sólido, competitivo e, acima de tudo, com identidade. O torcedor se reconhece nesse time porque vê entrega, vê organização e vê vontade de vencer. E se o torcedor está empolgado, o rival está preocupado. O Santos vive um dos momentos mais delicados da sua história e sabe que o clássico é uma chance de respiro. Mas enfrentar o Palmeiras hoje é uma das tarefas mais complicadas do futebol brasileiro. O time de Abel Ferreira joga com intensidade, ocupa bem os espaços e tem alternativas de sobra. Mesmo sem Aníbal Moreno, há opções para manter o nível.
Se o jogo for controlado e o Verdão impor o ritmo, dificilmente o adversário vai resistir. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um verdadeiro terremoto sacudiu o futebol brasileiro nesta semana, e o epicentro parece estar em São Paulo. Rumores começaram a circular nos bastidores da bola após uma decisão polêmica da FIFA que, se confirmada, mudaria para sempre a história do futebol nacional. Fontes próximas à entidade indicam que, após revisão de títulos oficiais e reconhecimentos históricos, o Palmeiras teria ultrapassado nada menos do que Flamengo e Corinthians juntos no número de conquistas internacionais e nacionais. A notícia, claro, ainda não foi oficialmente detalhada em todos os pontos, mas já provocou debates acalorados nas redes sociais, nos bares e até nos treinos dos clubes rivais. Imediatamente, torcedores palmeirenses começaram a se exibir, inundando perfis de redes sociais com memes, comparativos e antigas taças que sempre foram motivo de orgulho. Alguns mais entusiastas já falam em superliderança histórica, um momento em que o Verdão não só recupera a aura de gigante do futebol brasileiro, mas passa a ditar uma nova narrativa frente aos rivais cariocas e paulistas. Por outro lado, flamenguistas e corintianos não estão nada satisfeitos. Surgem teorias e comentários furiosos, questionando critérios, revisões e até a legitimidade de tal decisão. Em grupos fechados, torcedores debatem o que seria preciso para contestar a contagem de títulos nacionais versus internacionais, competições reconhecidas oficialmente versus torneios amistosos e até polêmicas de décadas passadas. Nos bastidores do Palmeiras, a reação é de entusiasmo contido. Fontes internas falam de reuniões estratégicas para aproveitar o momento, com campanhas de marketing que reforcem a imagem de o clube mais vencedor do Brasil. O burburinho tomou proporções tão grandes que alguns até cogitam uma mobilização junto à FIFA para garantir o reconhecimento formal em solo brasileiro, como se a entidade estivesse prestes a entregar a taça simbólica de campeão absoluto ao clube. Enquanto isso, os rivais se movimentam nos bastidores, buscando minimizar o impacto da notícia e manter acesa a chama das disputas históricas que permeiam a história do futebol nacional. Se a decisão for consolidada, podemos estar diante de uma mudança de paradigma, uma nova hierarquia de títulos, novos ícones, novos argumentos de rivalidade, claro, um espetáculo de provocações que promete incendiar debates em estádios, mesas de bar e feeds de redes sociais por muito tempo. Uma coisa é certa, o futebol brasileiro não será mais o mesmo, e o Palmeiras, se confirmado, assume um posto que parecia inalcançável, colocando a história do clube em um patamar quase mítico. E, como sempre acontece, entre rumores e verdades, a torcida já se divide entre incredulidade e euforia, enquanto a bola continua rolando e o burburinho só cresce. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!